Olá, constelação de Touro, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu sou a Nana e você está no Mística Tarô e Oráculos. Essa é a sua leitura atemporal geral, gratidão pela presença de todos aqui. E vamos começar a sua leitura, lembrando que é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos, então daquilo que eu disser, pega a informação que fizer sentido e relevância para você e para o seu momento. Se não fizer sentido, não tiver relevância, solta para o universo, com certeza vai servir para uma outra pessoa, tá bom? Pode assistir também seus outros signos fortes do mapa ou as leituras anteriores. Se não ressoou naquele momento que você assistiu ela, pode ser que ressoe por agora, tá bom? Porque todas são leituras atemporais. E vamos lá, né? Se você tá lidando com um signo de Touro, posso estar falando diretamente com você nessa leitura. Se você sentir que tá espelhada, é só inverter os papéis, tá bom? Vamos lá. Bom, carta 39, carta do povo de pedra, que fala sobre os registros, sobre os conhecimentos revelados, sobre velhas memórias, sobre um novo nível de conhecimento. E a carta do 8 de escudo, a carta 8, que fala do escudo do leste, fala sobre a iluminação, sobre o esclarecimento, sobre partilhar ideias. É uma carta que fala também de coisas que se encaixam, e também é uma carta que fala sobre a cura de velhas feridas, tá? Pode ser que esteja falando aqui, o Touro, essas velhas memórias, essas velhas feridas, você precisa ter uma renovação, tá? Sobre isso. Ter um novo nível de entendimento sobre aquilo que já passou, né? Não adianta ficar colocando o dedo na ferida o tempo inteiro. Tá na hora de você se curar, tá na hora de você entender o porquê daquela situação aconteceu, tá? É como se, assim, muita coisa que dessas velhas feridas hoje fizesse mais sentido para você. Por que que elas aconteceram? Por que que aquilo aconteceu na sua vida? Por que que aquilo se fez? Por que determinada pessoa fez aquilo? Por que aquela situação se desenrolou daquela forma? Sabe, muita coisa, você vai ter a percepção agora de que muita coisa que aconteceu e que gerou feridas, elas precisavam ter acontecido. E acredito que seja até para o seu, para sua elevação, para sua ascensão, para o seu crescimento, tá? Eu sinto que uma situação do passado, você vai começar a olhar ela por uma outra perspectiva. E você vai ver que tem muita coisa que se encaixa. Que no momento, lá atrás, quando ocorreu, não fez muito sentido para você e que, óbvio, gerou feridas. Mas essas velhas feridas, elas serão curadas. E você vai ver que muita coisa que você não entendia lá, você vai começar a entender agora. Vai fazer total sentido para você. Tá? Você vai olhar aquela situação por uma outra perspectiva e vai falar assim, talvez não foi tão ruim assim, né? Aquela pessoa ter saído da minha vida, ou ter se afastado, né? Ou eu ter perdido aquele emprego, ou aquele emprego não deu certo, né? Não chegou nem a acontecer de fato. Que lógico, naquela época gerou dor e sofrimento, mas que agora você fala, Na maioria das leituras eu falo, quando a gente fala de livramento, de rupturas, de coisas que não dão certo, né? Eu sempre costumo falar, no momento que acontece, as coisas não fazem sentido e você se lamenta, o que é normal.
Mas lá na frente, quando um caminho é percorrido, né? E você olha para trás, você fala: caramba, aquilo foi um livramento. Aquilo realmente não era para mim, porque olha onde eu tô hoje. Olha as portas que se abriram para mim. Será que se eu tivesse naquela situação, ou se eu tivesse com aquela determinada pessoa, eu estaria aqui, aonde eu estou hoje? Entende? Então, as coisas, quando elas acontecem na nossa vida, a gente não entende muito bem. E muitas vezes a gente se revolta. E, na verdade, é Deus querendo te dar o melhor. É te tirando de uma situação que vai te estagnar, que não vai deixar você crescer. Só que somos pessoas mimadas. O ser humano, ele é mimado, por si só, de natureza. Então, quando algo é tirado da vida dele, ele não consegue ter essa percepção de que é para ser dado algo muito melhor, ou que aquela situação estava sendo tóxica, estava te estagnando. Só que a gente é tão imerso ao egoísmo, ao egocentrismo, sabe? Que a gente não consegue perceber. Somos verdadeiras crianças mimadas e birrentas. E que precisa tomar muito salavanco na vida para acordar e para crescer. Essa é a realidade. Tá? Vamos lá, vamos ver do que se trata isso. Os enamorados, página de paus, 2 de espadas, 9 de ouros, 3 de paus. Ó, e o 3 de copas. E aqui, Touro, as cartas só se confirmam do que a gente falou, né? De tudo que eu disse no início. No passado, houve uma escolha que foi feita. Não sei se foi por você, não sei se foi por uma outra pessoa, tá? Aqui a gente tem a carta dos enamorados. A carta dos enamorados fala de dúvida, mas também fala de escolhas. Eu vejo que alguém aqui pode ter tomado uma decisão e ter optado seguir por um outro caminho, se arriscar por um outro caminho. Alguém, seja você, ou seja uma pessoa com quem você estava lidando, optou por um outro caminho porque estava enxergando além. Por mais que gostasse dessa situação, por mais que se afinizasse nessa situação, tinha alguém que estava querendo alçar voos mais altos. Estava querendo a liberdade. Estava querendo se aventurar por terras desconhecidas e permanecer naquela situação, naquele momento, não era a melhor opção. Então eu sinto que lá no passado alguém tomou uma decisão de seguir em frente. Não sei se foi você ou se foi essa pessoa aí com quem você estava lidando. Pode ser uma questão de relacionamento? Pode. Só que aqui também tem uma questão que pode estar voltada a trabalho ou a uma sociedade. Que por mais que eu tivesse afinidade com essa pessoa, que eu me afinizasse a ela no trabalho, né? Um trabalho que eu gostava de trabalhar, um trabalho que era bacana, um trabalho que era, sabe? Eu senti amor por trabalhar lá, eu senti amor pelas pessoas de lá, era algo que me envolvia, né? Mas eu sentia que
eu poderia crescer mais, que eu poderia me arriscar mais. E eu comecei a enxergar além. E eu sinto que aqui você pode ter tomado, sim, a decisão de seguir em frente, de se arriscar, né? Em um outro trabalho, tá? E assim, você pode ter ficado com medo, você pode ter ficado inseguro, você pode ter ficado na dúvida, mas eu sinto que ao você tomar a posição de seguir em frente, você sabe que foi a melhor escolha. Pode ser que nesse momento você esteja na dúvida. Será que realmente a escolha que eu fiz de seguir em frente foi uma escolha bacana? De ter saído desse emprego, de ter rompido com essa sociedade e ter ficado sozinha, ou ter saído dessa empresa que eu tinha estabilidade, que eu tinha segurança, que eu gostava de trabalhar, para abrir meu próprio negócio? Será que eu fiz a coisa certa? Então, pode ser que nesse momento você esteja com essas dúvidas. Será que eu fiz a decisão correta? E aqui está falando que sim, que lá na frente você vai enxergar, porque ó, o que a gente tem? 9 de ouros. O 9 de ouros é uma carta que fala de colher os frutos do seu trabalho. De você ter a sua independência financeira, de você desfrutar daquilo que você tanto lutou e tanto trabalhou. Olha aqui, ó, a gente tem o 3 de copas, que fala da celebração. Você celebrando sua independência financeira. Tá? Então, aqui, essas duas cartas aqui de início falam exatamente isso. Pode ser que lá atrás você tenha sofrido com essa indecisão e talvez você ainda esteja sofrendo com essa indecisão, mas lá na frente você vai ver que foi a melhor escolha, que tudo vai fazer sentido para você. Para algumas pessoas você já passou dessa incerteza que você tá. E agora você tem total noção de que realmente esse olhar que você tinha, você estava certo. Ou você estava certa. Que realmente você tinha como alçar voos mais altos. E que você, mesmo dentro dessas dúvidas que você tinha, a sua melhor escolha, a escolha mais correta, assertiva foi essa. Foi você se tornar independente. Tá? Foi você, sei lá, abrir o seu próprio negócio, ou foi você trabalhar sozinho e não em sociedade, né? Então você vai ver, pode ser que lá quando você decidiu tomar essa decisão, né? Você decidiu seguir, sei lá, sozinho, rompendo essa sociedade ou deixando de ser empregado para se tornar. Eu tô dando trabalho, eu tô dando um exemplo de trabalho, tá? Mas eu já vou falar, já chego aí na parte amorosa, porque também cabe aqui nessa situação. Então, voltando. Então, assim, você pode estar nesse momento, né, se questionando, preocupado, será que eu fiz o caminho certo? Vai lá na frente, vai fazer sentido. Para outras pessoas, vocês já chegaram lá na frente. E agora vocês estão fazendo todo sentido para vocês. Realmente, foi a melhor decisão que eu tomei. Doeu? Doeu. Não foi fácil? Não. Mas valeu a pena. E você pode ter certeza que se você ainda não passou por isso, lá na frente você vai ter essa percepção de que foi a melhor coisa que você fez. Foi tomar essa decisão, foi seguir em frente. Foi ir em busca do desconhecido. Porque é esse desconhecido que está trazendo para você essa estabilidade, ou que vai trazer essa estabilidade, essa segurança, essa independência, essa autonomia, esse desfrutar do seu trabalho e ter a sua colheita tão merecida. Tá? Você vai ter muito que celebrar aqui. E aí você vai ver que fez... No momento que você teve a dúvida se você deveria continuar lá ou de seguir em frente, que você optou por seguir em frente, foi a melhor decisão que você tomou na sua vida.
tá? Agora, isso eu falei em relação a trabalho. Aplica-se também em relação a relacionamento amoroso. Porque você pode, né, estar ou você estava. O tempo aqui é o que menos importa, digamos assim, porque para cada um vai ressoar de uma maneira. Tem gente que já passou por isso, tem gente que está passando por isso, tem gente que vai passar por isso. Mas independente de qual estágio você esteja dentro dessa situação, no momento que tem uma dúvida, que uma dúvida permeia a sua mente, quer dizer que aquela situação já não é mais segura. Já não tem tanta estabilidade como você acha que tem. Se tem alguma pulguinha atrás da tua orelha que faz você ficar na dúvida se você deve continuar ou se você deve seguir em frente e seus instintos estão pedindo para que você avance, para que você desbrave o desconhecido, para que você seja ousado e que você dê esse passo, é porque aquilo que você tinha como seguro já deixa de ser. Aquilo que você tinha como confiança deixa de existir. Ou seja, quando existe uma dúvida, uma interrogação de algo que a gente até então achava que era certo, que era algo que nos complementava, é que aquela situação já não está nos complementando mais. Já não está fazendo mais sentido. E quando não faz mais sentido, não tem por que ficar dando murro em ponta de faca. É hora de seguir em frente. Por mais que isso cause medo, insegurança, dúvidas. Será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que eu estou no caminho certo? Lá na frente, meu amor, na hora que você vê que você vai estar muito melhor sozinha do que acompanhada, você vai falar, caramba, meus instintos estavam certos. A minha intuição estava me alertando que era melhor eu seguir em frente. E aí, ó, você vai ver o quanto de coisa boa você vai viver. O quanto de momentos felizes você vai ter. Que talvez naquela situação lá, que você achava que era boa para você, você não iria viver. Às vezes é melhor que fiquemos sozinhos. Aproveitar melhor a vida. Não que estar com alguém do nosso lado a gente não vá aproveitar a vida da melhor maneira, mas às vezes a gente precisa estar sozinho para aproveitar a vida, para aproveitar os amigos, sabe? A gente precisa para a gente se conhecer. Porque muitas vezes no relacionamento a gente está tão envolvido com a pessoa que a gente muitas vezes se perde. Perde a nossa essência, a gente deixa de saber o que a gente gosta de fazer, o que a gente gosta de comer, o que a gente gosta de assistir. Porque a gente está tão conectado a outra pessoa, né? A gente está tão fundido a outra pessoa que a gente perde, a gente se perde da nossa essência. E a gente precisa muitas vezes desse tempo para resgatar isso de novo. E que aquilo que a gente achava que era seguro, que era lindo, que era maravilhoso, talvez não seja tudo isso. Tá? Então, assim, pode ter doído. Seja você ter tomado a decisão de seguir em frente, ou seja outra pessoa querer desbravar outros mares, ou querer conhecer outras pessoas. Pode ter doído para você a ruptura. Pode ter doído essa escolha que essa pessoa fez de querer uma outra, ou de querer seguir por um outro caminho e que você não estava incluso ou inclusa. Lógico que dói. Mas lá na frente você vai ver que foi a melhor coisa. Deixar essa pessoa seguir pelo caminho dela. Porque você seguiu pelo seu. E você se focou em você. Você focou nas suas prioridades. Pode ser que lá no passado você tivesse totalmente focada para essa pessoa, esquecendo de você.
Como eu disse, se perdendo da sua essência, se perdendo daquilo que você gostaria de realizar na sua vida, porque você estava totalmente focado ou focada para essa pessoa. E no momento que você se separa, você começa a falar, opa, nossa, eu esqueci que eu gostava disso. Eu esqueci que eu gostava de assistir isso, que eu gostava de fazer isso. Sabe? Você começa a se redescobrir novamente. E você traz essa sua essência novamente à tona. E partilha isso com as outras pessoas também. Para muitos aqui, você estava tão conectado ou conectada a essa pessoa, né, do passado, naquele relacionamento, que você pode ter até esquecido de família, de amigos e de, sabe? Tem gente que é assim. Quando se conecta a alguém, despluga do resto do mundo. Acha que tem que viver só em função daquela pessoa, daquele cônjuge, né? Deixa os amigos para trás, deixa a família para trás, vive exclusivamente, né, para aquela pessoa, esquece até de si. Isso não é bacana. E aí, quando essa pessoa resolve seguir em frente, você se perde, você fica perdido, porque você viveu a vida inteira em função daquele ser, ou daquela ser de luz, que você se esqueceu de você mesmo. E não é assim, o amor não é assim. Tá certo? Então pode não fazer muito sentido naquele momento, né? Lá no passado, ou nesse momento, pode não estar fazendo muito sentido essa ruptura, enfim. Mas lá na frente você vai ver que foi a melhor coisa que você fez, ou que essa mesma pessoa fez, que ela teve coragem de fazer, coisa que você não teve, né? E que foi a melhor coisa mesmo ela ter seguido o caminho dela, tá? Ou se foi você que escolheu seguir o seu caminho, que foi a melhor coisa você seguir o seu caminho, porque, né? Não estava mais rolando aquela situação, tá bom? A gente tem que aprender a equilibrar a nossa vida, né? Amar é muito gostoso, mas a gente não pode viver só do amor, a gente não pode viver exclusivamente para uma única pessoa. A gente tem que aprender a dosar, aprender a equilibrar, sabe? A gente tem que estar num relacionamento, sim, se entregar no relacionamento, se doar para a pessoa, mas a gente não pode esquecer da gente, a gente não pode esquecer da nossa vida também. Porque antes de ser dois, somos um. E no momento que a gente encontra uma outra pessoa, a gente tem que ser três, né? Ai, que conta louca. É, gente, 1 mais 1 tem que ser igual a 3. E não 1 mais 1 igual a 2. Tá? Você tem que ter a sua vida. A pessoa tem que ter a vida dela. E vocês precisam ter a vida de vocês dois juntos. Ou de vocês duas juntos. Vocês não podem se fundir numa coisa só. Não esqueçam, vocês são seres únicos. Tá bom? Vamos lá. O que mais temos para touro? Investigar. Olhe atentamente, olhe atentamente. Faça perguntas e pense antes de agir. E eu sinto que essa carta do investigar eu sinto que é para essas pessoas que podem estar em dúvida se deve seguir, se deve se arriscar nesse novo caminho, né? Se deve se aventurar, seja num novo trabalho, seja saindo dessa sociedade, seja sabe?
finalizar essa situação para aproveitar a vida de uma outra maneira, para você dar foco no seu trabalho, na sua carreira, ou nos seus estudos, ou até conhecer numa outra pessoa, ou realmente eu quero estar sozinho ou sozinha, sabe? Então, assim, se questione, pense bem, né? Se pergunte. Antes de você tomar a decisão, veja se é isso realmente que você quer. Não adianta só ter as dúvidas, mas lembre-se, se existe dúvida, se nasceu uma sementinha da dúvida, ou se surgiu uma pulguinha da dúvida atrás da sua orelha, talvez isso que você tem como uma união, que pode ser até estável aqui, né? Ou aparentemente estável, se existe uma dúvida, é porque não existe a completude. Porque quando a gente está completo ou completa dentro de uma situação, seja ela qual for, seja numa sociedade, seja num trabalho, seja num relacionamento, não interessa qual situação. Se existe uma dúvida, é porque talvez isso que a gente está vendo, que é uma parceria e que, né, não é tão parceria assim. Então, faça coisas da qual você não venha se arrepender depois. Pensa, não age por impulso. Não haja por impulso. Certifique-se, né? Se tá com dúvida, vá atrás das suas dúvidas. Comece a responder às suas dúvidas. Comece a ver o que te motiva a ficar. Pesa na balança, né? Quais são o que me motiva a ficar dentro dessa situação ou com essa pessoa? E o que me motiva a sair dessa situação? E é pesando nessa balança que você vai ver o que você deve fazer, tá? Para que você não fique com tantas dúvidas, sabe, tanto medo e tanta. Se você tá com medo, se você tá com dúvida, se você deve ou não, sabe? Tenta pensar, tenta colocar na balança os prós e os contras dessa situação. Porque se bater uma dúvida, gente, é certeza, você não tá se sentindo completo naquela situação. O seu instinto já tá pedindo para você enxergar além. Porque talvez você esteja limitado. Talvez você esteja com uma energia estagnada. Quando a gente está com uma energia fluida, quando tudo está correndo bem, quando a gente está feliz, não dá margens para dúvida. A nossa felicidade, a nossa completude não dá margens para dúvida. Se tem dúvida, é porque vocês não estão mais se complementando. É porque está faltando alguma coisa. Tá? É isso. Bom, Touro, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Desejo muita paz, desejo muita luz. Fiquem bem, fiquem com Deus. E até a próxima leitura de vocês. Beijos, tchau, tchau.